Muito boa noite, pessoal. Novidade aqui do canal. Toda quinta-feira agora eu vou fazer uma live, certo? Aqui no Instagram, para falar do processo de fazer cerveja em casa, como você pode ter esse hobby cervejeiro, beleza? Então, essas lives elas fazem parte do programa Sua Cerveja em Casa. Toda quarta e sexta eu gravo um vídeo no YouTube, certo? Gravado, certo? E aí, agora, a partir de agora, essa é a primeira quinta que vai ter um vídeo na quarta-feira no YouTube, na quinta-feira aqui no Instagram, beleza? E esse da quinta-feira do Instagram vai diretamente para o Instagram e na sexta-feira vai para o YouTube, tá certo? Continua com 2 vídeos por semana, tá? Que a gente vai falar aqui sobre fazer cerveja em casa, só que agora vai ser um gravado, né? Que tá como sempre foi, certo? E esse ao vivo. Então vamos lá, sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa, aquela cerveja única que você só vai encontrar não vai encontrar mais em nenhum lugar do mundo, só na cozinha da sua casa, certo? Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é um pouco técnico, tá? Mas eu vou suavizar porque eu sei que tem muita gente que está no início ainda, que ainda vai começar a fazer cerveja. O tema de hoje é a importância da temperatura em cada etapa do processo de braçagem, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar sobre as temperaturas em cada processo, né? A importância da gente ter o controle dessa temperatura, certo? Em cada processo, na abraçagem só não. Em todo o processo da fabricação da cerveja, certo? Vamos falar sobre isso, sobre cada etapa. Não vou falar sobre como a gente controla a temperatura nos mínimos detalhes. Não, aqui não é uma fábrica, é para você fazer cerveja na cozinha de casa, para você ajudar no trabalho, certo? Das enzimas e das leveduras. Tá meio escuro, né? Eu acho que ficou meio embaçado. Bom, como isso é um teste, né? Depois eu vou ver no vídeo se está realmente embaçado. Se eu ficar aqui, eu acho que dá para ver melhor, um pouco melhor, certo? Mas a temperatura, o controle da temperatura, basicamente, é para que a gente faça com que as enzimas e as leveduras trabalhem na sua melhor forma. Elas deem o seu melhor, elas façam a sua melhor performance, certo? Tanto as enzimas como as leveduras. Vou chegar lá em cada momento desse. Mas, só para deixar um pouco mais claro o que são as enzimas e o que são as leveduras. As enzimas, elas são substâncias catalisadoras, certo? De processos químicos. Elas aumentam a velocidade de um processo químico, é basicamente isso. Na cerveja, as enzimas, elas vão trabalhar na transformação do amido do malte no mosto. Do amido do malte, no mosto não, em açúcar fermentável, para transformar, para fazer com que o malte ele fique um mosto doce. Para futuramente, em outra etapa, na etapa da fermentação, as leveduras, para que elas consumam esse açúcar, certo? E transformem em álcool e gás da cerveja. O que são leveduras? Leveduras são classificadas como fungos. Elas são seres vivos, certo? Elas, hoje em dia, elas são, industrializadas, são domesticadas, né, vamos dizer assim, para que sejam vendidas, para que elas possam ser vendidas para cervejeiros caseiros fazer as suas cervejas, né? Elas são processadas hoje em dia, né? Elas são controladas, certo?
elas são... E qual é o trabalho dela? O trabalho dela, como eu falei, é transformar o álcool do mosto em... o açúcar do mosto em álcool e gás, certo? As leveduras, elas têm uma história aí, né, nesse processo. A cerveja, por muito tempo, até o século XIX, ela era tida como uma bebida que não se sabia como ela era como se transformava, como se chegava o álcool naquele líquido, né? Então, no início, nos primórdios, no início da civilização, né, lá na Mesopotâmia, né, onde a cerveja era um líquido alcoólico, que depois foi chamado de cerveja na sua evolução. Quando aquele líquido foi descoberto, não se sabia por que aquele líquido ele tinha álcool. Só se sabia que ele dava uma certa alegria quando a pessoa bebia. E por muito tempo esse líquido ele foi tido como uma bebida milagrosa por causa disso. Não se sabia como era. Mas depois descobriu-se o trabalho da levedura. E o trabalho da levedura, como vocês estão vendo, é muito importante. É extremamente importante. Então, porque senão não tem gás. A gente só vai estar tomando um suco de malte, né, doce e ruim, né? Então, a gente precisa tratar muito bem a levedura. A gente precisa colocar ela numa temperatura que ela vai dar ao máximo de si. Beleza? Vamos lá. Eu vou passar pelas etapas da cerveja e vou falar onde a gente vai precisar se preocupar com a temperatura, tá bom? A gente vai precisar se preocupar em manter a temperatura que a nossa receita pede, beleza? Eu não sei se vocês já assistiram as outras aulas, mas tem aula que eu falo que nós temos 5 passos para fazer cerveja, né? Braçagem, depois a recirculação com a lavagem, depois a fervura, depois o resfriamento do mosto, depois a fermentação, beleza? Não, peraí. Braçagem com recirculação e lavagem, fervura, resfriamento do mosto, fermentação e carbonatação, certo? São esses 5 passos. No primeiro passo, que é a braçagem, o que é que consiste a braçagem? É a infusão do malte em água quente, olha a temperatura aí, numa determinada temperatura, para que as enzimas transformem o amido do malte que está ali em açúcar. Ela vai quebrar as moléculas mais complexas dos açúcares e vai transformar em açúcar fermentável, certo? Para que as enzimas trabalhem bem, a gente precisa colocar numa temperatura necessária para ela trabalhar bem. Normalmente essa temperatura aí é entre 62 e 65 graus para a grande maioria das cervejas, certo? Quando você quer fazer uma cerveja mais simples, uma APA, uma IPA, uma Lager, você é só fazer a braçagem a 65 graus, certo? 62 a 65. E que aí você vai ter o trabalho das enzimas bem feito, tá? Como é que você controla isso? Nessa etapa da braçagem. Termômetro alimentício, logicamente, você precisa medir a temperatura. Imagine, você está com a água ali, está quente, certo? Como é que você sabe a temperatura da água? Eu preciso manter 62, 65. Eu preciso saber essa temperatura. O termômetro que eu uso é esse aqui. Ele funciona muito bem, certo? É um termômetro alimentício de espeto, tá bom? Vou trazer para cá para mostrar melhor. E esse termômetrozinho aqui, ó, ele está funcionando aí. Ele é um Highlander, viu? Porque ele está comigo desde 2014, desde as minhas primeiras cervejas. E ele está funcionando até agora. É muito bom esse aqui, certo? Então como é que eu faço? Eu boto água para esquentar. Uma dica, eu preciso colocar o malte a 60, vamos supor que a receita que eu vou botar a 64 graus. Eu preciso botar o malte, deixar o malte a 64 graus por 1 hora, né? A braçagem normalmente dá 1 hora, 1 hora e 15. Mas vamos supor que a braçagem que eu vou fazer aqui é de 1 hora. Então eu vou botar o malte
a 64 graus por 1 hora. Se eu jogo o malte, que ele está em temperatura ambiente, numa água a 64 graus, ele vai baixar essa temperatura. Então a gente eleva a temperatura da água, bota ali para 70 graus, 72 graus mais ou menos, e joga o malte na água, certo? E aí a gente vai acertar nessa temperatura aqui, nesse entre 62 e 65 graus, certo? Que é o trabalho, que é onde as enzimas alfa-amilase e beta-amilase vão trabalhar, certo? São as principais enzimas para transformar o amido em açúcar, certo? A gente faz isso, bota o termômetro, tá 72 graus mais ou menos, joga o malte, aí espera estabilizar, vê em que temperatura tá ali, ele vai estar ali mais ou menos, ali 62, 63, vai baixar para mais ou menos isso. A gente deixa e precisa passar 1 hora nessa temperatura, certo? É lógico que essa temperatura tende a baixar, né? A temperatura ela tende a se equiparar com a temperatura ambiente, qualquer temperatura, né? Qualquer coisa, ela tende a se igualar com a temperatura ambiente. O malte, por ele ser tem muitas cascas ali, ele é um pouco isolante, então ele tende a manter por um bom tempo essa temperatura, mas não passa de 20 minutos. Quando você vai ver depois dos 20 minutos, a temperatura começa a baixar, ela começa a baixar rapidamente. Aí você tem que ligar o fogo e ficar mexendo, né, com a sua pá cervejeira lá, para não grudar o malte no fundo da panela, para não caramelizar, certo? Você precisa mexer e ficar com o termômetrozinho lá, medindo essa temperatura, tá? Qual é a importância da gente medir a temperatura nessa etapa? Se a levedura, se as enzimas não trabalharem bem, certo? Nós vamos continuar com açúcar, nós vamos continuar com amido, sem ser transformado em açúcar. Isso vai reverberar no teor alcoólico da nossa cerveja, certo? E no sabor da nossa cerveja também. Então é muito importante ter isso em mente, é muito importante você tomar muito cuidado com essa temperatura, tentar manter ao máximo, certo? O que diz a receita, se ela diz que é para manter 64 graus por 1 hora, você vai se esforçar ao máximo para isso, para que todo o amido ele seja transformado em açúcar. Claro que no final da levedura você tem um teste da levedura, não. Claro que no final da abraçagem você vai ter um teste para você constatar que todo o amido foi transformado em malte, que é o teste do iodo, certo? É um teste simples. A gente joga o líquido no iodo, se ele fica preto, se ele reagir, é porque ainda tem amido, porque amido reage com iodo, açúcar não, beleza? Mas o que é que vai acontecer? Você vai aumentar o tempo de braçagem, né? Se você não controlou a temperatura direito e ainda tiver amido ali no seu mosto. Outra coisa, se essa temperatura ela oscilar demais, a gente vai ativar outras enzimas que podem trazer sabores que a gente não quer para aquela cerveja, as glucanases e outras, certo? Que a gente não quer. Ou seja, controlar a temperatura é garantir o sabor que você quer da sua cerveja. O estilo é garantir que você vai chegar no final da cerveja naquele estilo pretendido, tá certo? Então, é importantíssimo. Eu sempre falo, você fazer cerveja, você precisa controlar a temperatura, não sei o que, sanitização, você precisa se planejar, tal. Temperatura é crucial. E, claro que para você medir, você precisa ter um termômetro alimentício, beleza? Passamos da abraçagem, lógico, só mais uma coisa. Tem estilos, por exemplo, como o estilo o Weiss Beer, certo? O estilo com trigo, que ela pede outras rampas de temperatura. Por exemplo, ela pede temperaturas de 40, você faz passar 15 minutos a 45 graus,
certo? Que é para ativar outras enzimas, que vai trazer ali um sabor de cravo. Aí depois você deixa mais uns 20 minutos a 55 graus, que é a parada proteica, que é para você diminuir a quantidade de proteína para não ter tanta espuma na sua cerveja, para não ficar tão carbonatada assim, exageradamente e saindo do seu estilo, certo? Cada receita, a grande maioria vai ter a temperatura que você tem que manter de 62 a 65 graus. Algumas outras pedem várias outras rampas de temperatura, vai depender da receita, mas o cuidado que você precisa ter é o mesmo, certo? A gente está aqui falando de controle de temperatura. Você vai precisar controlar a sua temperatura se você quiser manter o estilo pretendido desde o início, o estilo da sua receita, tá bom? Porque o sabor realmente muda se você não controlar direito, tá bom? Aí, primeiro passo, braçagem com recirculação e lavagem. Segundo passo, eu falei no início, quem lembra? Fervura, tá? Fervura, vamos lá. Segundo passo, fervura. Deixa eu colocar aqui. A fervura, a gente precisa controlar a temperatura assim, mas de forma visível, porque ferveu, bagulhou, né? A gente precisa, essa segunda etapa, a gente precisa, todo o mosto ele foi preparado e agora precisa ser fervido por 1 hora. Mais 1 hora ele precisa ser fervido, certo? Então, para começar a contar essa 1 hora, eu preciso começar a ferver. Eu não vou precisar do meu termômetro. Aliás, eu posso até precisar dele se eu tiver curioso para saber. Poxa, tá aí no fogo já há 20 minutos e não está fervendo ainda. Deixa eu ver qual é a temperatura que tá. Eu vejo lá, tá tipo 85 graus. Ah, beleza, tá chegando. É mais para isso. Mas visualmente você vai começar a ver borbulhando. Começou a borbulhar, você coloca o seu lúpulo, certo? Que a fermentação é o início, né? Onde você vai colocar lúpulo de amargor, de aroma, toda aquela história que eu já falei em outras aulas, né? Então, na fervura, você vai só se preocupar com o visual. Começou a ferver, conta 1 hora, ou dependendo da receita, algumas receitas pedem para ferver um pouco mais, 1h30. Né? Às vezes a receita pede uma cerveja mais densa, mais alcoólica. Então, quanto mais fervida, mais a densidade dela vai aumentar. Né? Lógico, vai borbulhar, né? Vai evaporar mais água, ela vai ficar mais densa, ela vai ficar mais grossa, vamos supor assim, certo? O outro passo, o próximo passo, esse é importantíssimo, certo? Que é o resfriamento do mosto. Resfriamento do mosto. Lembra que eu falei? Primeiro passo, braçagem, recirculação, lavagem. Segundo passo, fervura. Terceiro passo, resfriamento do mosto. Para que resfriar o mosto? Nossa levedura, nosso ser vivo que vai trabalhar para a gente. Para as ale, cervejas da família ale, elas trabalham ali entre 18 e 24 graus, mais ou menos, certo? A gente tem que se esforçar ao máximo para que o líquido, que é a levedura, vai trabalhar, esteja nessa temperatura, no caso de ale. No caso de lager, ela trabalha entre 12 e 16 graus, 10 e 16 graus mais ou menos, ou seja, a gente tem que baixar mais ainda essa temperatura, tá? Então, a gente terminou a fervura, tá lá, 100 graus, né? Tá fervendo há 1 hora, tá a 100 graus. A gente precisa baixar esse mosto, certo? E, detalhe, tem que baixar o mais rápido possível. Primeiro, a gente tem que baixar porque a levedura precisa trabalhar nele. Ela não vai trabalhar bem se ela estiver acima de 24 graus. Tem algumas leveduras que chegam até 30, mas aí 30 é o extremo. A gente pode perder muita levedura se deixar chegar a 30 graus, né? O ideal é você inocular a levedura
se for eu, quando chegar em 24 graus. Beleza? Para isso, a gente tem que medir a temperatura. E como é que baixa essa temperatura? Eu uso uma técnica que é conchila de imersão, certo? Que é tipo uma serpentina, que é um tubo metálico, né, de alumínio, certo? Que entra água, temperatura ambiente por aqui, passa por dentro do tubo, esse tubo vai estar dentro da panela, que está lá a 100 graus, mas está passando a água dentro do tubo ali na temperatura ambiente e saindo pelo outro lado está resfriando ali aquele líquido, certo? E em volta da panela eu jogo gelo, certo? Boto essa panela numa bacia de alumínio, jogo gelo em volta que vai resfriando a periferia da panela, certo? E o chiller ele vai resfriando o miolo da panela, certo? Essa é a minha técnica, tá bom? Isso aí eu consigo baixar essa temperatura de 100 para 24 graus em mais ou menos 20 a 30 minutos, certo? Essa é uma técnica que eu acho bem eficaz. Tem outras técnicas mais avançadas, inclusive, mas para um cervejeiro caseiro, essa técnica, né, raiz, essa é uma técnica raiz mesmo, que você não precisa de equipamentos muito complexos para fazer isso, né? Não precisa de nenhum equipamento complexo para fazer isso, né? Então, é só chile de imersão e gelo em volta, e aí você vai baixar essa temperatura em mais ou menos meia hora, 20 minutos, certo? E a gente precisa baixar rápido, porque o líquido está ali em contato com o meio externo, com o meio ambiente, e já é um líquido esterilizado. Ele estava fervido, ele está fervido, passou uma hora fervendo, ele está limpo. Se eu deixar que ele fique muito tempo ali, se eu não baixar essa temperatura logo, para a levedura começar a trabalhar, corre o risco de micro-organismos entrarem ali e eu possa estragar o meu líquido, certo? Então eu tenho que baixar essa temperatura o mais rápido possível nesse momento, beleza? Temperatura nesse momento é crucial, tá? Aí joga a levedura lá, inocula a levedura ali direitinho, hidrata a levedura, não esquecer disso, beleza? Botou lá no líquido já na temperatura certa, fechou o balde, fermentador, agora ele vai para onde? Para a etapa da fermentação. E aí, na fermentação, a gente precisa controlar melhor ainda essa temperatura. Porque aí a levedura trabalhando, e a levedura, como eu disse, ela é um ser vivo e ela se estressa. A levedura se estressa. Se a gente colocar, por exemplo, a levedura a 18 graus e logo depois a gente aumentar para 24 graus, ela pode trabalhar errado. Ela pode soltar sabores diferentes na nossa cerveja. E não é isso que a gente quer. A gente tem que tratá-la bem. Então, como é que eu consigo, por exemplo, minha receita pede para eu deixar a fermentação por 4 dias a 19 graus, certo? Como é que eu mantenho 19 graus? Em nenhum local do mundo você tem uma temperatura a 19 graus, né? Assim, pode estar 19 graus agora, mas daqui a pouco faz 20, de meio-dia amanhã vai estar 25 e de madrugada vai estar 12, né? Como é que a gente faz isso? Aí a gente precisa de um freezer, uma geladeira velha, usada, que geladeiras chegam a 0 grau facilmente, e um controlador de temperatura, que você coloca ali, que é para o freezer. O meu é um freezerzinho, bem baixinho assim, de 100 litros, pequenininho que só. Você bota ali para a temperatura, vamos supor, para ligar o freezer, certo? Quando a temperatura estiver subindo a 19 graus. Quando ela chegar em 19 graus, ela liga. E quando ele ligou o freezer, o freezer vai começar a resfriar de novo. A tendência é começar a baixar. Quando ele chegar em 18.9, eu programo para desligar. Ele desliga e ele fica oscilando ali meio grau, 1 grau, mais ou menos isso, né? Com esse controlador. Então, nesse momento, a gente precisa ter muito mais cuidado com esse controle de temperatura,
tá? Porque é o trabalho da levedura, é ela que vai trazer grande parte do sabor da nossa cerveja e ela é responsável por não trazer sabores indesejados para a nossa cerveja. Se ela trabalhar mal, ela pode trazer sabores indesejados para a nossa cerveja. Se ela trabalhar bem, ela não só vai trazer sabores desejados, como ela vai se alimentar de elementos da nossa cerveja que vão trazer sabores indesejados, certo? A gente deixa a levedura, fermentou, aí depois a gente vai aumentando a temperatura cada dia, 1 grau por dia, para que numa temperatura que a levedura, quanto mais alta a temperatura, a levedura trabalha mais rapidamente. Quando ela chega ali no máximo de 24 graus, a gente deixa ali mais um dia 24 graus, né? Vamos supor, 19 graus. A gente, no outro dia está 20, no outro 21, no outro 22, no outro 23. Certo? 4 dias depois, ela está a 23 graus e aí a gente deixa mais um dia 23 graus, porque nessa temperatura ela vai se alimentar de subprodutos que podem trazer sabores indesejados para a nossa cerveja. É essa a importância da gente tomar muito cuidado com a temperatura, para a gente realmente não ficar desleixado no controle da temperatura, tá? Para a gente fazer isso com muito afinco, porque a palavra agora está fugindo da minha cabeça, mas vocês entenderam, certo? Temperatura é muito importante para a gente ter o sabor, para ser uma cerveja de sabor limpo, para ser uma cerveja certa, correta, fazer uma cerveja correta, de acordo com o que você quer, de acordo com o seu estilo, beleza? Então a gente, na etapa da fermentação primária e fermentação secundária, que é essa elevação de temperatura, certo? A gente vai ter que ter um controle maior, mas é mais fácil porque é com o controladorzinho. A gente só bota ali, a gente só faz dizer o que a gente quer que o freezer e o controlador vai fazer. Diferentemente da parte manual, que é abraçar em fervura, tal, e resfriamento é uma parte bem manual, né? Aí a gente vai ter uma variação de temperatura maior, certo? A gente não vai ter esse alinhamento fino de temperatura, né? A gente não vai ter esse controle fino de temperatura nessas primeiras etapas, mas na fermentação sim, a gente precisa e a gente vai ter, certo? Por último, a gente precisa controlar a temperatura na carbonatação. O que é carbonatação? Carbonatação é a última fase, quando o líquido já está fermentado, certo? E a gente precisa criar o gás da nossa cerveja. Porque na fermentação o gás é criado. É sim, mas ele é expulso. A gente faz de uma forma que ele saia nesse momento. Nesse segundo momento, que é outra etapa, né? A etapa da carbonatação, a levedura ela vai fermentar açúcares, né? Açúcar cristal, o açúcar que você tem na sua casa. Eu uso o açúcar demerara, porque aqui o açúcar é demerara, certo? E aí a gente precisa deixar em temperatura ambiente, certo? Tem gente que diz que pode deixar na temperatura da fermentação, pode sim, tipo 24 graus. Mas se você deixar na temperatura ambiente, não tem problema, certo? O que você não pode, qual é o cuidado que você precisa ter com a temperatura na carbonatação? Botar para carbonatar na geladeira. Porque a levedura, ela trabalha mais lentamente em temperaturas baixas e mais rapidamente em temperaturas altas. Certo? Se a gente baixar uma levedura de ale para botar numa geladeira que vai fazer o que lá? 2 graus, ela simplesmente vai parar de trabalhar. Qualquer levedura vai parar de trabalhar. Então você não vai ter carbonatação. Então o cuidado da temperatura nessa última etapa é só o cuidado de você não deixar na geladeira para carbonatar. Carbonatar é ou na temperatura da fermentação, beleza? Ou temperatura ambiente, tá bom? Deixa no ambiente seco, deixa no ambiente escuro, certo? Para evitar que oxide o líquido, né? É bom deixar no ambiente escuro, no ambiente seco, e ali
vai fazer a carbonatação. Você só precisa ter cuidado com essa temperatura, certo? Com a temperatura ambiente, para não colocar na sua geladeira. Beleza? Dizem que a gente precisa ter mais um cuidado com a temperatura da cerveja. Depois de pronta, tá a cerveja lá. A gente vai fazer o quê? Tomar em cerveja em temperatura ambiente? Lógico que não, botar no freezer, né? Deixa ela gelar até 0 grau, menos 4 se for uma cerveja leve, ou então uns 4 graus se for uma cerveja mais forte, pra gente poder tomar, né? Logicamente, a gente vai tomar cerveja se toma gelada, né? Mas, que é isso aqui. Controlar a temperatura para beber, gelar a cerveja. Beleza? Pessoal, eu trouxe esse tema hoje aqui, foi a primeira quinta das lives, beleza? Primeira quinta que eu vou fazer live, eu sempre vou trazer assuntos aqui. Esse foi um pouco mais técnico, mas eu vou trazer outros assuntos mais leves, tá? Também, né? Para quem está começando agora, tá? Para quem está querendo aprender, para quem está curioso e quer aprender, né? Para quem quer entrar nesse mundo, tá? Todas as quintas vai ter live, tá bom? Esse vídeo vai estar amanhã no YouTube, então amanhã quando estiver no YouTube eu vou pedir para você curtir e compartilhar, que é para o vídeo ele ser distribuído para outras pessoas e outras pessoas poderem também terem esse conhecimento do poder do controle da temperatura na sua cerveja, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido que esse controle de temperatura, ele nada mais é para que você tenha uma cerveja correta, certo? E no final das contas é uma cerveja única. São essas coisas que fazem com que a cerveja artesanal seja uma cerveja única, seja uma cerveja com sabores diferenciados. Cervejas muito industrializadas, elas precisam durar mais, então tem mais ingredientes, tem mais outras etapas, tem que pasteurizar, né? Tem outras etapas aí que talvez tire um pouco do sabor do produto artesanal. O produto artesanal, ele sempre é diferenciado, né? Você vai comprar um pão, se você for comprar um pão artesanal, inclusive, ele é muito mais caro, né? Agora, para fazer a cerveja, na hora de você fazer, ela vai sair mais barata, beleza? É o contrário do pão, na verdade. Você gasta menos na hora de fazer a sua cerveja, beleza? Então, isso é para garantir o sabor da sua cerveja. É muito importante. É muito importante. Ó, a cerveja ela pode ficar... se você não controlar bem a temperatura, ela pode ficar seca, ela pode ficar muito alcoólica, ela pode ficar azeda, certo? Ela pode não chegar no estilo que você quiser. Beleza? Pessoal... muito obrigado para quem ficou até aqui, muito obrigado pelo vídeo de hoje. Quarta-feira lá no YouTube vai ter mais vídeo e quinta-feira a gente vai ter mais uma live aqui, beleza? Então vamos embora, fim de semana tá chegando aí pra gente tomar uma cervejinha. Obrigado, pessoal, até a próxima.